Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast do Pause Conexão. Eu sou a Dani Bonetti, sejam bem-vindos. O Pause Conexão, que é uma realização do Itajaí Convention, tem como patrocinadores a Secretaria de Turismo e Eventos de Itajaí, a Copa Inox Gastronomia e a Forte Logística. E os nossos amigos apoiadores, o Itajaí Shopping, a Agência de Marketing Papagalle, a JD Company, a Domar Produtora e a Café Maestro Produções. O Pause Conexão, que são cafés que aquecem, sabores que inspiram. E hoje eu estou aqui com o Carlos Alberto da Silva, proprietário da Cafeira Garibaldi. A gente vai bater um papo aí sobre história, produção. Tô bem curiosa, ansiosa. Carlos, seja bem-vindo. Legal. Primeiramente, prazer em te conhecer pessoalmente. Carlos. Também é um prazer, né? Estar fazendo parte do circuito Pause Conexão, né? Esse primeiro circuito que está sendo realizado através do Convention. Acho que é muito importante essa ação, onde movimenta todo esse mercado cafeeiro da nossa região. Então, parabéns ao Convention e parabéns à realização desse primeiro circuito. E lógico que a gente não poderia ficar de fora, Com certeza, porque tem muita história, né? E falando história, tu me falou que são 18 anos de história vocês aí, e eu quero saber tudo, assim, Carlos, como é que foi pra ti? Porque tu me falou que é de Curitiba. Isso. Veio pra cá montar do zero. E como é que é hoje pra ti? Toda essa trajetória e tu olhar pra trás, tudo o que vocês já construíram. Então, sempre foi um sonho meu trabalhar esse mercado de café de qualidade, né? Então, o café caiu na minha vida meio de paraquedas, né? Eu venho de uma área totalmente diferente quando eu trabalhava em Curitiba. Então, quando eu vim para cá, já vim para trabalhar no mercado do café. Então, chegando aqui em 2008... desenvolvi a marca Cafeira Garibaldi e o Café Garibaldi, são duas marcas distintas, né? Então, o Café Garibaldi é a linha de cafés que a gente trabalha e Cafeira Garibaldi é o complexo cafeeiro que a gente trabalha. Então, a gente trabalha o café desde a xícara, né? Desde o grão até a xícara que a gente fala. Então, hoje a gente tem uma torrefação lá na loja, a gente trabalha com locação de equipamentos, a gente trabalha com cursos, a gente já realizou muitos cursos de barista aqui na região, trabalha com a parte de assistência técnica. E nessa transição, depois da pandemia, né, a gente mudou para uma loja maior, onde o conceito foi todo trazido para dentro de um só lugar, e é onde a gente tem também dentro a cafeteria modelo, que é onde a gente apresenta um pouco da qualidade dos nossos cafés e um aconchego a mais para os nossos clientes que vão até na Garibaldi. Carlos, você me comentou sobre a locação de máquinas, né? Como é que é esse trabalho, assim? É só para empresas, não pessoas físicas, é para evento? Como é que é para o pessoal também conhecer? A Cafeira Garibaldi, ela nasceu uma empresa de locação de equipamentos, né? E aí, conforme o decorrer desses 18 anos, a gente foi crescendo dentro do próprio segmento cafeira. Que nem eu te falei, hoje a gente idealiza todo o formato hoje dentro da nossa empresa. A locação de máquina, ela funciona para pessoa física, para pessoa jurídica. A gente atende todos os tipos de estabelecimentos, hotéis, restaurantes, cafeterias, né? Aonde cabe um café, a gente está ali presente. Ai, quem não, né? Quem não gosta, onde não caberia? Estamos falando da segunda bebida mais consumida do mundo, né? Só perde para a água, né? Então... Ai, que bacana. E sobre os cursos que você comentou, né? Que vocês oferecem também, como é que funciona? Então, os cursos a gente, até o ano passado, a gente fazia muito a formação de cursos de baristas, né? Então, a gente formava barista em nível intermediário, né? Os cursos de latte art, cursos de métodos de preparo. E é como a gente passou por essa transição, agora no momento, como que a gente está trabalhando. Então, os clientes que trabalham em parceria com a Cafeira Garibaldi, que locam equipamento e que consomem os nossos produtos, então nós temos um centro de treinamentos dentro da nossa empresa, onde a gente passa todo esse know-how para o nosso cliente, né? Então, se o cliente me loca uma máquina profissional, né, automaticamente ele não vai saber manusear, não vai saber mexer no equipamento, regulagem. Então, dentro do nosso centro de treinamento, nós temos baristas especializados para dar essa formação para o nosso cliente, né? Para ele se sentir mais seguro, para que ele também tenha um resultado final para o cliente, né? Porque o café hoje é uma coisa muito complexa, né? O pessoal fala de café, o pessoal fala, café é tudo a mesma coisa. Não, café não é tudo a mesma coisa. E aí que a gente começa o nosso papo sobre específico de café, que eu sou, assim, eu só sei tomar, mas eu quero muito saber muito mais de ti sobre o café e principalmente sobre a torrefação de café especial. Por que a torrefação ela é tão importante para o café especial e o que torna a torrefação, o café, ser diferenciado?
Eu digo assim, sabe, Dani? A parte da torra é a parte fundamental do produto, né? É onde eu vou trazer todas as características que aquele grão me proporciona, né? Então não adianta eu trazer um grão de alta qualidade, de uma região premiada, um microlote especial, se eu não conseguir na torra trazer todos esses, como que eu posso dizer, essas notas do café, Entendi. todas essas características que o café pode me fornecer, né? Então, é que eu falo assim, um café de uma região eu preciso de uma torra, um café de uma outra região, um outro tipo de torra, um café que ele tem uma densidade maior, que a gente fala, densidade é um volume de água que o grão produz, que ele possui, na verdade, né? Então, o grão sai lá da fazenda, o grão já beneficiado que a gente compra, principalmente os cafés especiais. Então, a gente procura hoje muitos grãos de fazendas familiares, então eu tenho um pouco disso na Garibaldi. Legal. E as fazendas, elas são daqui, da região? De onde não é da região, porque aqui, infelizmente, a gente não produz café, né? Então, Santa Catarina tem um produtor que produz alguma coisinha ali no interior, mas não é uma produção de grande escala, né? Então, hoje, as maiores regiões produtoras de café do Brasil estão aonde? Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia entrou num cenário bem legal. Todos eles você tem a gente como traz café do Brasil inteiro. Todos. Isso. Aonde a gente vê que tem um produtor ali produzindo um café de qualidade, que a gente consegue ter o acesso, a gente traz esse café aqui para o pessoal em Santa Catarina. E que não são poucos, né? A gente consegue ter hoje grandes parcerias, porque a partir do momento que eu fecho uma parceria com um produtor, né, então a gente se torna amigo, né? Então fica aquela coisa que eu digo assim, que é um trabalho em família. Então, eles produzem com qualidade, a gente chega aqui e também trata esse produto com muita qualidade para que o cliente final receba um café bem torrado, um café com uma torra sempre... Existe muito... O pessoal fala, torra tem que ter 10 dias, torra tem que ter 15 dias. Não então, tem isso. ele até existe, mas o café hoje, depois que eu torro ele, para ele estar muito legal para eu servir, ele tem que me dar um descanso de 10 a 15 dias, né? Então, o pessoal chega lá, às vezes, na loja, olha uma torra lá, mas essa torra já tem 20 dias. Eu quero uma torra mais atual. Não, essa torra de 20 dias é a torra que está perfeita para o teu consumo. Olha só. Porque o café ele libera muito monóxido de carbono depois da torra. Então, por isso que as embalagens, se você prestar atenção, tem algumas embalagens que elas vêm com as válvulas, né? Tem uma válvulazinha onde ela só libera o gás, ela não entra nada para dentro da embalagem. Então, ela é uma embalagem criada especificamente para isso, para ela fazer essa liberação dos gases, né? Porque a partir do momento que eu faço a torra, dentro desses 15 dias, ela vai me dar essa liberação de monóxido de carbono. É onde eu tenho um pouco onde eu tenho muita acidez no café. Então, ele vai descansando a partir desses 15 dias, onde eu vou ter um café perfeito a partir dessa data. Olha só. E falando de torra, eu não sei, né? Eu já ouvi falar que uma torra mal feita, e daí você me explica se sim, e o que seria uma torra mal feita, pode estragar um café, mesmo sendo de boa procedência, um café... top, assim. Então, é o que eu te falei, né? A gente faz uma prova, primeiro, uma prova de torra, onde eu vou descobrir o que aquele café suporta. Entendi. Tá? Então, eu vou chegar lá e vou fazer uma escala no meu torrador. Vou começar vou te dar um exemplo, vou começar com um café com 170 graus, né? E vou começar a fazer essa torra, onde primeiramente eu vou fazer a desidratação dessa água, que eu te falei que é a densidade do café. Sim. E aí eu entro na segunda fase do café, onde eu vou puxando as notas do café no sensorial e visualmente. Então, o torrador, ele me dá essa perspectiva, né? Onde eu consigo... através das notas sensoriais, eu consigo ir buscando o que aquele café me oferece. Porque quando eu compro um café de uma fazenda, por exemplo, eu comprei um café da Dani, da fazenda da Dani. Tá. Então, a Dani já me passou o que é esse café que ela produz. Então, vou te dar um exemplo de uma variedade muito conhecida, um catuai vermelho, né? A Dani é produtora de um catuai vermelho no sul de Minas, numa altitude de 1.200 metros, e ela já vai me dar essas notas que esse café me proporciona. Só que eu, na torra, vou ter que buscar isso, né? Então, a Dani vai me dar um laudo do café. Então, Carlos, eu estou te vendendo um grão cru, peneira, que a gente fala peneiras, né? Porque o café especial, ele é a peneira 16 acima. Esse café aqui é uma variedade catuai vermelho, um processo seletivo, um café que
tem notas de caramelo, chocolate, acidez baixa. E aí eu, como faço parte da torra, eu vou ter que descobrir tudo isso que a Dani me passou nesse laudo do café. E é através da torra que eu vou chegar nesse produto final. Às vezes o pessoal fala assim, lógico que acaba com o café se não souber torrar. Realmente. Então, se eu pegar um café ali que eu preciso que ele me entregue todas essas notas e eu ir lá e fazer uma torra escura num café desse, então eu já não tenho mais essas características, eu já matei todos os óleos, os açúcares, porque eu acabo queimando o café. Então hoje no Brasil a gente utiliza muito torra média escura. Eu ia te perguntar sobre essa torra clara, média e escura, né? Como é que vocês definem esse perfil, né, para cada... Cada tipo de extração ele necessita de um tipo de torra. Uma torra média, hoje eu consigo utilizar ele para quase todos os métodos de extração, até para expresso. Olha. Mas depende do café, ele vai me pedir uma intensidade de torra um pouco maior. De repente eu preciso passar uma torra clara para uma torra média, porque esse café ele vai ficar com menos acidez, ele vai me puxar muito mais as notas as notas doces desse café. Então, quanto mais energia eu jogo no meu café, mais eu desenvolvo o sensorial de cada grão. Então, por isso que a torra ela é muito importante. Então, por isso que a gente faz diversas provas. Então, eu pego um café que a Dani, estou te dando você como exemplo de produtora. Então, eu fiz a primeira torra, senti que esse café ficou muito ácido, que esse café não está legal, não está me dando tudo aquilo que eu sei que esse café pode me proporcionar. E aí eu vou fazer vários testes, até eu chegar a torra perfeita para aquele tipo de grão que a Dani me forneceu. Entendi. E como é que o período depende do grão? Depende... desde que sai do produtor até chegar no consumidor. Tem um período ou não? Depende muito? Depende do armazenamento, Hoje o café ele teve uma evolução muito grande nesse decorrer dos últimos 30 anos no Brasil, Porque o café expresso ele é muito novo no Brasil, O berço do café expresso sempre foi a Itália, Então nós somos os maiores produtores de café do mundo, mas até então nós não éramos os melhores tomadores de café do mundo, Os melhores cafés sempre iam e vão ainda para diversas regiões do mundo, principalmente os de alta qualidade. Mas como esse cenário do café mudou, esses cafés especiais começaram a ficar mais no Brasil. Tanto é que não são todas as fazendas que produzem café especial, porque é um cuidado totalmente diferenciado. Então, existem os talhões que a gente chama, são aqueles carreiros que tem dentro das fazendas. Então, tem algumas fazendas que separam uma parte da fazenda somente para a produção de café especial, porque ele tem que ser uma colheita seletiva, às vezes uma colheita mais tardia. Existem vários tipos de processo. Tem uma secagem no terreiro, secagem suspensa, secagem na boia, que fica direto no grão. Então, cada processo desse ele faz com que o café tenha mais qualidade. Se eu te dar um exemplo, se eu pegar um café de uma fazenda normal e fizer uma colheita e jogar tudo dentro de uma saca, jogar no terreiro, eu vou ter um café de bica corrida, que a gente chama. Bica corrida, o que é bica corrida? Ele não tem um padrão de grãos dentro de uma saca. Então, hoje, a Bolsa de Valores trabalha muito com isso, Trabalha muito com bica corrida. Que o produtor pega lá a produção, coloca na saca de 60 quilos e manda para exportação. Aí, quando entra o café de alta qualidade, essa mesma saca de bica corrida, ela passa por peneiras, que eu te falei. Então, eu chego lá, pego uma safra que a Dani colheu uma saca de 60 quilos de um catuai vermelho. Estou dando esse exemplo para o pessoal entender um pouco mais. E vou fazer uma separação para café especial. Então, eu começo lá tem as peneiras 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 9, vai até 8. Eu jogo esse café lá em cima, então os grãos maiores vão ficando em cima, eles vão descendo, eles vão separando por peneiras. Que aí é que eu vou ter a qualidade de cada café. Porque se eu separar um café peneira 16 acima, eu tenho um café de altíssima qualidade. Porque é onde eu tenho os maiores grãos, é onde eu vou ter as características muito mais acumuladas nesses grãos. Então,
Então, ela é um trabalho muito árduo. Só. O pessoal acha que um café é especial, porque às vezes o pessoal se assusta com os valores, né? O pessoal olha e fala, pô, mas... Não, e é muito tempo também, né? É uma dedicação muito grande, é uma parte muito pequena da produção de cada fazenda que se transforma em café especial. Então, por isso, o café ele tem vindo numa ascendência de valores muito grande, assim, sabe? E como é que tu enxerga hoje o papel das cafeiras? Importantíssimo, né? E já está tendo a adesão maior, né? Sim. O pessoal já está conhecendo mais, né? Sobre café especial. Então, papel importantíssimo, né? Porque vocês já têm essa seleção, né? De café. Que nem eu te falei, quando eu cheguei aqui em 2008, qual que era o meu desejo para Santa Catarina? Em ter uma empresa que trabalhasse com a qualidade realmente do café, né? Tanto é que o nosso slogan é excelência do grão à xícara. Olha. Né? Porque existe muita diferença de um café para outro. Né? Então, você pega um café hoje tradicional de mercado, né? Vamos dizer assim, esses almofadas que existem na prateleira, ele é um tipo de café. Né? Eu até não vou expor muito aqui, né? Mas o pessoal sabe que existe uma mistura, liberada até pela própria Anvisa, até 20% de qualquer tipo de origem, tanto mato, vegetal. É até ruim a gente falar, mas, cara, tem barata, tem tudo que for, ele pode ser moído junto com aquele café. Tá? Então, essa qualidade de mercado, ela nunca vai se comparar com um café de alta qualidade, um café especial. Porque a gente sai da água para o vinho. Uau, que a diferença é muito grande. De produção, tudo. Por exemplo, nunca tomei um café especial, não faço ideia. Chego lá na Cafeira Garibaldi, o que tu me indica? Porque muda muito, né? As pessoas têm que começar a conhecer devagarinho, né? Hoje a gente trabalha lá, hoje dentro do nosso showroom, né? Você vai ter a oportunidade de ir lá conhecer. A gente trabalha com toda a linha, né? Que a linha começa em tradicional, que é o café de entrada. Né? Hoje a gente trabalha com uma linha tradicional, superior, gourmet e especial. Então, essas são as classificações a nível mundial. Tá. Né? Então, o café tradicional, um café que tem ali de peneira 12 a 15, um café com uma pontuação de 76 pontos a 78. Aí eu já venho para o café superior, que ele já muda um pouco as peneiras, já vai para 14, 15, 16. Aí já vai para uma pontuação até 79, 80 pontos. O gourmet já entra numa classificação um pouco melhor dos grãos e também já vai me entrar com uma pontuação um pouco maior, até 81 pontos. E de 81 para cima é tudo café especial. Entendi. Né? Então, a classificação dos cafés, elas se dão dessa forma. Então, a gente não pode... Lógico, aqui a gente está falando muito em grão. Né? Isso. Hoje, lá na empresa, a gente não tem nada de café moído lá. Né? Então, a gente moe tudo na hora para nossos clientes. Então, a Dani entrou, ela vai querer se inserir nesse mercado de café especial. Então, nós temos nossos colaboradores que têm um conhecimento onde vão te passar isso. Dani, como você consome café na tua casa? Carlos, eu uso o filtro de papel. Tá, então vamos entrar contigo, vamos iniciar numa jornada, começando com um café tradicional de qualidade. O nosso tradicional hoje ele é comparado a um café premium. Né? Ele é um café tradicional, mas com uma qualidade superior. Ele é um café que vem do sul de Minas, uma torra média. Então, um café que para o dia a dia ele é maravilhoso. Então, é um café de entrada onde eu vou dar esse primeiro contato para a pessoa. Ela já vai sentir muita diferença do café do dia a dia que ela toma. Tá? Então, é aquilo que eu falo, assim, é um caminho sem volta. Eu ia te perguntar, assim, acontece muito no dia a dia de vocês, das pessoas chegar, vou começar a conhecer, e depois, assim, virar cliente fiel e não trocar mais. Hoje eu tenho clientes, para você ter uma ideia, eu tenho clientes de 18 anos na Cafeira Garibaldi. Né, que tomavam lá as marcas, né, que a gente não vai citar nomes aqui, mas as marcas mais vendidas hoje no Brasil, que a maioria das pessoas consome, no torrado e moído, essa pessoa saiu daquela marca e consome meu café há 18 anos. Né? E super entendedores. Não, porque ela entendeu que é um produto benéfico para a saúde. Porque o café, ele é um produto que ele é benéfico para a saúde. Ele existe mais de 1.000 substâncias benéficas dentro de um grão de café. Né? Existem sais, existem açúcares, existem aminoácidos. E aí vai... Que legal. Então, ele não pode te agredir. Né? Então, eu chegava na loja lá, um pessoal que... mas eu não tomo café porque me dá azia. Muitas pessoas falam isso. Né? Eu não tomo café porque me dá queimação. Isso. Eu falo, não é o café que está acontecendo isso, mas sim a mistura que o café recebe. Né? Que faz com que isso
faça o teu organismo rejeitar. Então, às vezes eu estava lá e eu dava um pouquinho de café tradicional nosso, então leva esse aqui. Se você tomar e tiver essas situações que você está me falando, você pode vir aqui, eu vou te dar café o ano inteiro. A pessoa volta e fala, Carlos, é verdade. Então, a partir desse momento, a pessoa acaba se tornando um consumidor de café de mais qualidade, né? Sim, a pessoa não precisa tomar um café microlote pontuado de 95 pontos, né? Ela tem um café tradicional, ela pode iniciar a jornada dela e dentro disso ela vai descobrindo. Porque o café ele é muito comparado ao vinho, né? Sim, toda até a produção, tudo, né? Tudo. Tempo, solo, altitude, clima, né? Infelizmente, o nosso clima em Santa Catarina ele não é propício. Ele até vinga uma variedade robusta, que é uma variedade que suporta mais intempéries da natureza, né? Uma variedade que ela nasce em qualquer lugar. Porque não sei se você sabe, mas existem só 2 variedades de café no mundo, né? Conta-me, por favor. Existe a variedade robusta, que seria a linha dos canéforas que a gente fala, né? Que é um café que ele resiste mais ao clima, né? Ele é um café muito utilizado para fazer blends de café. É utilizado para fazer os cafés torrado e moído de mercado, né? Porque ele tem não que ele não tenha uma qualidade, ele tem uma qualidade inferior, mas esse cenário também já mudou ano passado. Também vou entrar nesse assunto contigo. Então, existe o canéfora, que é a linha dos canéforas, que são os robustas, né, que a produção é muito pequena no Brasil, né, não tem uma produção muito grande, e a maioria dos cafés de qualidade são tudo 100% arábica, que a gente fala, que o pessoal fala dos arábicas. Né? Então, os arábicas, eles são que nem, eu vou te dar um exemplo de banana. Então, a arábica, ele tem lá... Banana tem banana maçã, banana da terra, banana nanica, né? Sim. O café é a mesma coisa. Então, eu tenho um café 100% arábica, uma variedade catuai amarelo, catuai vermelho, catucaí, catuai, obatã, gueixa, topázio... E aí, uma sequência gigantesca. Porque cada produtor e cada região produz uma variedade. Então, tem fazendas que produzem só Mundo Novo e Catuai Vermelho. Outras regiões produzem outros tipos de variedade. Por isso que daí tu tem essa variedade de fornecedores, de produtores, né? Perfeito. Porque eu posso ter... Hoje, se você entrar na loja, eu tenho 3 variedades de Catuai Vermelho. Daí o pessoal chega e fala, mas é tudo Catuai Vermelho? Falo, não, são Catuai Vermelhos. Cada um tem a sua propriedade. Então, eu tenho um catuai vermelho do sul de Minas, eu tenho um catuai vermelho da Mogiana. Ai, que legal. Então, o solo vai me trazer as notas diferentes dessas variedades. Sim. Né? Então, é aí onde eu consigo ter um café de mais acidez, menos acidez, mais doçura, nota de chocolate, nota de ameixa, nota de... E tem que ter essa variedade, né, Carlos? Por mais que sejam todos... Não é a mesma coisa. E tem que ter porque vai ter público para todos, né? Eu acho que o nosso papel é esse, é trazer experiência, né? Eu digo assim, eu acho que a nossa loja ela é uma loja que cria experiências para as pessoas, que esse sempre foi o meu intuito, as pessoas entrarem lá e vivenciar essa experiência, ver o café sendo torrado, tomar esse mesmo café em vários métodos de preparo. Né? Porque eu posso ter um grão, mas eu posso ter nuances de sabor desse mesmo grão para cada tipo de extração. Né? Entendi. Então, eu posso tirar um café com uma acidez mais alta num tipo de extração, com uma doçura maior num outro tipo de extração. Então, é muito interessante que o pessoal fala, mas eu duvido que isso aconteça, mas acontece. Olha só. Então, posso fazer um café filtrado no filtro de papel normal, como a gente utiliza em casa, ele vai ser uma coisa. Sim. Se eu for fazer numa prensa francesa, ele vai sair um outro tipo de café. Olha só. Se eu for fazendo uma aeropress, eu vou tirar um outro tipo de café. Se eu for fazendo um siphon, né, numa V60. Então, hoje tem muitos métodos que estão sendo utilizados hoje no Brasil. Entendi. Mesmo sendo o mesmo grão, mesma coisa, depende o tipo que tu faz, muda mesmo assim o sabor. Muda mesmo assim o sabor do café. Olha só que interessante. E, por exemplo, se eu quero vou chegar lá e quero fazer o meu café. Eu consigo? Vocês conseguem fazer isso ou não? É os sabores que vocês oferecem o café com notas de caramelo, ou se eu quero mesclar isso, vocês conseguem fazer lá na cafeira? Hoje a gente trabalha de que forma lá na cafeira? A gente tem a cafeteria, né? Então eu tenho a máquina de expresso, onde eu sirvo um grão sempre na nossa máquina, que é um grão que a gente já sabe que os nossos clientes estão acostumados. E aí eu tenho, ao lado da nossa cafeteria, a gente tem os métodos de extração. Então, ali eu sempre tenho 5, 6 variedades diferentes para o cliente escolher. Tá? Então, ele vai ver lá no nosso showroom, no nosso empório, vai ter lá 10 tipos de café.
Então, desses 10, ele tem pelo menos 6 que ele pode tomar na hora na cafeteria. Então, eu tenho lá 5, 6 variedades diferentes. E ali tem os métodos. Então, a pessoa vai me falar... Carlos, hoje eu quero o expresso dessa variedade. Que show. Hoje eu quero provar ele na French Press. E aí a gente elabora conforme o desejo do cliente. Isso que é legal, que vocês constroem. Por isso que estão tanto tempo no mercado, né? Constrói juntamente com o gosto do cliente também, né? Isso, porque até é uma coisa muito pessoal, né? Exato. Gosto, né? Às vezes o pessoal chega lá na loja, Carlos, qual é o melhor café que você tem aqui? Né? É difícil ter uma resposta para ele nessa situação, porque gosto é muito particular. De repente, eu sou um cara que eu gosto de acidez mais baixa, de repente a Dani já gosta do café mais agressivo, com uma acidez maior, com notas mais cítricas. Eu gosto de cafés com notas mais doces. Então, o café ele tem muitas variações, né? Então, eu gosto de tem acidez baixa, acidez média, acidez cítrica. E o pessoal acha que a acidez é uma coisa ruim do café. Não é. Não é ruim. A acidez ela é uma coisa boa do café. Né? É que hoje, não sei se as pessoas pensam acidez com essa coisa da azia. As pessoas às vezes confundem. Né? Eles podem confundir com uma acidez uma coisa ruim. Isso, mas não é. Entendi. Por isso que a gente está lá para ensinar eles que isso não é uma coisa ruim no café. Né? Isso. E, Carlos, como é que tu vê hoje o cenário do café assim? Tem mudado? O pessoal está aderindo mais? Que você comentou, né? Que queria deixar aqui para o pessoal sobre que mudou algumas coisas. Como é que o mercado do café especial ele só vem crescendo no Brasil, né? Cada dia mais. Né? Então as pessoas, igual eu te falei, estão entendendo que existe café de alta qualidade no Brasil. Por quê? A mídia nos ajudou muito. Né? Ano passado, não sei se você chegou a pegar um monte de gente falando, eu tomo esse café porque tem misturado misturado aquilo. Até sangue já falaram, né? Sangue de boi. Isso aí tudo bem, é tudo fake news, né? Mas a gente sabe que existe sim muitas misturas para dar corpo não, peso, volume. Então, posso dizer aqui que um café hoje, a almofada, ele tem ali 30%, 40% de café ali dentro, o resto... Entendi. É um desafio ainda, tu acredita, entrar na cabeça das pessoas e falar, não, café especial, é show, não é tudo isso que vocês enxergam? Ele é um desafio. Ele é um desafio por quê, Dani? A gente aí entra na questão financeira do negócio. Entendi. Né? Então, muitas pessoas não vão ter acesso a esse café. Né? Porque hoje, vou dar um exemplo, você vai no mercado, hoje tem um café que custa, vamos colocar um X aqui, 10. Né? Então, esse café que eu compro a minha vida inteira custa 10. Sim. Né? E agora eu quero começar a comprar café especial. Só que o café especial custa 40. Né? Então, aí vem esse impacto financeiro. Né? Então, tem muitas pessoas que até têm a experiência, sabem que é melhor, mas tem, né? No dia a dia não consegue manter um consumo de um produto de 300% a mais caro. Né? Mas existe um nicho se formando para isso. Né? Essa nova geração... O pessoal hoje já busca muito isso. Né? Tanto é que as cafeterias hoje estão se tornando pontos de encontros dos jovens, né? Exato, tu enxerga isso também, porque a cafeteria, os locais, não é mais só para ir comer um lanchinho, tomar um café. É histórias que são contadas, né? Pessoas que se conhecem. É o que eu digo assim, o café, ele busca memórias, né? Isso. Então, as pessoas, eu vejo, por exemplo, que eu te falo de criar experiência. Às vezes, a gente atende público lá de 15 a 80 anos. Né? Então, nós temos um público muito diferenciado. Né? Tem aquele público mais velho, que é um público que é mais exigente, que hoje já consegue, né, experimentar cafés de alta qualidade. Ele tem um poder aquisitivo um pouco maior para isso. Né? Então, ele consegue ter acesso mais a esse tipo de café. E a gente é tão legal assim, porque... Quando as pessoas entram lá, por exemplo, eu estou torrando um café, entra uma pessoa mais velha, eu trago memórias de infância daquela pessoa, de 70 anos de idade. Ela chega lá, eu estou torrando. Meu Deus, a hora que eu entrei aqui, eu lembrei do meu pai lá na fazenda, quando ele torrava o café para gente numa bolinha, sabe? Então, isso que é legal, eu consigo buscar essas memórias. Né? E igual você falou, o café, ele é um produto que ele serve para qualquer tipo de situação. Quero fazer uma reunião, né? Quero atender um cliente, quero
dar uma pausa na minha tarde, porque eu tô Tudo, meio... né? Sacudo, né? Vamos dizer assim, vou sair agora para tomar um café. Nada como você entrar num ambiente que te proporcione isso, uma experiência diferente, né? Que bacana, meu Deus. E é muito bonito, né? E você falou da idade das pessoas que vão lá, né? São gerações, o café é de anos. E continua isso, então, né? Isso, sempre, cada dia mais. Né? Então... E diferencia, assim, os jovens gostam mais desse? Não tem. Eu acho que todo mundo gosta de tudo, né? Eu tenho essa... O jovem é mais curioso, né? Entendi. Então ele busca essa variação, né, dos cafés, né? As pessoas mais velhas, eles já são mais... Vai no clássico, assim. Eles vão mais naquilo que agradou. Entendi. Né? Aí entra naquela questão de paladar que eu te falei. Né? Às vezes eu ofereço lá para uma pessoa mais velha, hoje, para você ter exemplo, eu estou com um geisha lá de 88 pontos. Geisha hoje é uma variedade assim que está no nível hard, assim, dos cafés, top, né? Então é uma variação que foi feita com mutação, tem toda uma história por trás desse café. E às vezes o cliente, ele compra essa história, né? Uau. Mas quando ele retorna, ele fala, Carlos, eu achei legal o café, mas eu prefiro aquele. Porque entra na questão pessoal dele, né? No gosto dele, na forma com que ele recebe essa bebida. Então, por isso que eu digo assim, é muito de cada pessoa. Sim. Então, os jovens, o que eles procuram? Procuram sempre cafés diferentes. Tá, esse eu já tomei, eu não quero provar uma coisa nova. Né? Então, ele tem essa liberdade de estar buscando coisas novas. Sim. Né? Então, isso para a gente é interessante também. Né? Que bacana. Eu já estou super curiosa, já quero... O que tu me indicaria lá do teu? Eu que não sou muito entendedora de café especial. Não, amanhã, tradicionalíssimo. Amanhã, a hora que você for lá, a gente vai preparar uma coisa bem especial para você. Pode ter certeza. Carlos, muito obrigada. Tem alguma coisa assim que você acha que é legal pontuar do trabalho do dia a dia de vocês? Vocês trabalham... o quê? Toda semana? Afinal, como é que é os horários? O nosso trabalho hoje... foi até bom você me abrir essa palavra, né? Porque é uma coisa que eu gostaria muito de falar aqui, né? Porque hoje, como a gente está nessa conexão com as cafeterias, né? Tem muitas cafeterias que não conhecem toda essa nossa história, todo esse nosso trabalho. Então... Às vezes eu escuto alguns comentários assim, nós não trabalhamos com a Cafeira Garibaldi porque ela é nossa concorrente, né? Nós não atuamos com a Cafeira Garibaldi. Não, muito pelo contrário, gente. A Cafeira Garibaldi, ela não é uma cafeteria, então nenhum momento você vai entrar, você vai ver escrito cafeteria, né? Ela faz parte do nosso contexto todo, mas o nosso negócio primordial é o quê? É trabalhar para as cafeterias, né? Levar o nosso trabalho de locação de máquina, de distribuição de insumos, de treinamento, de assistência técnica. A gente sabe que as pessoas precisam muito, né? Então, hoje existem várias empresas que trabalham com o mesmo segmento que a gente trabalha, mas estão um pouco longe. Uma é de Porto Alegre, outra de Curitiba, de Florianópolis. E as pessoas acabam fechando negociações com empresas de fora, achando que a gente é concorrente, né? Não vou trabalhar com a Cafeira Garibaldi porque a Cafeira Garibaldi concorre com a minha cafeteria. Eu só queria deixar muito bem claro para o pessoal aí que está nos ouvindo, que está nos escutando, que nós não somos concorrente, não. A empresa Cafeira Garibaldi, ela foi montada com segmentos sempre de locação de máquina, treinamento, distribuição de produtos. Hoje a gente faz marcas próprias para as cafeterias, né? Se de repente alguém tiver interesse em trabalhar com a sua marca própria, a gente pode desenvolver um blend de café para eles. A gente pode trabalhar em parceria com nossos grãos em todas as cafeterias. A gente atende muitas cafeterias, muitos restaurantes, bares, hotéis. Então, essa palavra que você me deu um pouquinho aqui, foi até bom para eu poder falar pouco disso, né? Mas e justamente o Pause Conexão, ele está aqui para isso, sim, né? Sim. E o que eu tô vendo e é real é que não existe, né? As cafeterias, assim, super unidas. Sim, sim. Então, assim, que bom, né? Que bom que vocês também estão junto nessa. Que o Pause Conexão é para essa união mesmo, né? Eu fiquei muito contente, eu falei, a hora que o Leonardo me procurou para a gente fazer parte da Pause Conexão, para mim foi uma oportunidade de mostrar um pouco isso, né? Então, até a gente já conseguiu até um cliente dentro daquela reunião que a gente fez lá, que você estava, que o cliente me ligou e falou, Carlos, você trabalha com máquina? Eu falei, trabalho. Porra, minha máquina estragou, estou sem máquina, cara, você consegue me socorrer? Eu falei, lógico, a gente está aqui para isso. Então, ele me pediu na quinta, na sexta ele já estava com o equipamento todo moderno, com outro virada de chave dentro da cafeteria dele, agora a gente vai entrar com treinamento, ter certeza que a gente vai colaborar para que o cliente dele também se sinta
cada dia mais feliz quando entrar lá. Né? Porque aquilo que eu falo, o café é uma fidelização. Né? O café o cliente não reclama. O café, o cliente entra numa cafeteria, ele toma o café, se ele não gostar, ele paga e vai embora. Se ele amar, ele virou teu cliente pro resto da vida. Entendeu? Ele sabe que é um café muito bem extraído. Então, hoje o cliente entra lá, ele quer tomar um café expresso bem extraído. Ele quer tomar um café filtrado bem extraído. Ele quer tomar um café latte com leite bem vaporizado. Né? Isso tudo conta. É essa nossa expertise que nós queremos passar para os nossos parceiros, né? Então, a gente não é, em momento nenhum, concorrente. Muito pelo contrário. A gente quer fortalecer para que as cafeterias, cada dia, tenham mais desenvolvimento profissional para os seus colaboradores e para os seus clientes também terem um resultado satisfatório, né? Então, eu acho que essa é a nossa missão. Ali. É a missão, é a magia também, né? De poder conhecer pessoas, né? O Pause Conexão está fazendo isso e que show, que conversa legal. Maravilhoso. Adorei, Carlos. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado ao pessoal aí que está nos vendo e das cafeterias. E a partir de semana que vem, gente, tá startado, e né? bora para esse Pause Conexão, né? Conhecer essas cafeterias, ir lá na cafeira, se deliciar com os cafés especiais. Que tem muita coisa. Estou bem curiosa para conhecer todos. Legal, vai conhecer. Obrigada. Tenho certeza que você vai se surpreender cada dia mais. Show. Obrigada, Carlos. Valeu, obrigado você. Obrigada a você que nos acompanhou também. E vai pro Pause Conexão que tá todo mundo te esperando. Obrigada pela tua companhia e tchau. Um abraço, pessoal.